Boa tarde, muito boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde. Venho fazer um vídeo sobre General Ramalhianes, General do Exército Português, Presidente da República de Portugal, e com o seguinte título: Ramalhianes, ex-Presidente da República, é um traidor da democracia, do povo e de Portugal. Ele traiu portugueses, alguns portugueses, todos os portugueses. Ele foi nomeado e promovido a general pelo regime português fascista, foi um fascista, no sentido que colaborou com o regime fascista no cumprimento dos seus deveres profissionais e legais, mas também apoiava as políticas do regime fascista, porque nunca criticou. À altura também não se podia criticar, não é? Quem criticasse o regime não era promovido, era prejudicado, não era general, não chegava a general. Portanto, para chegar a general tinha que fazer tudo o que os políticos fascistas lhe mandavam fazer. Depois, a democracia, nascida em 25 de abril de 1974, ele tornou-se um general famoso, apoiou a normalização da democracia, do regime democrático, ou do regime pseudo-democrático que existe em Portugal, um regime que não de partido único, mas penso que como era o regime fascista, mas um regime de dois ou mais partidos oficiais, controlados por pequenos grupos de amigos e de colaboradores, à procura de taxas de emprego e de enriquecer rapidamente na política através dos negócios da política. Portanto, ele interveio no 25 de abril de 1975 e evitou que pessoas radicais instituíssem uma nova ditadura em Portugal, uma ditadura dita de esquerda, e foi eleito em 1976 Presidente da República, com o apoio da maioria dos votos da esquerda, eleito com pessoas ligadas à esquerda e à direita, pessoas ali do centro. Mas no exercício do poder político do Presidente da República, aliou-se, na minha opinião, à direita e apoiou pessoas muito ambiciosas, gananciosas, que eu posso considerar de ladrões políticos e financeiros, na privatização da banca, que transformaram depois num cartel e num monopólio privado, que passou a explorar os pequenos e médios empresários e as pessoas que precisavam e precisam de empréstimos para fazerem pequenos investimentos, negócios, e até para a compra de casa própria e de outros bens. Mas agora compreendo aqueles que afirmam que os políticos são todos iguais. Quando chegam ao poder, parece que ficam todos iguais. Chegam ao poder, parece que ficam todos iguais. Ramalhianes, com o seu comportamento, apoiou a privatização da banca, aliou-se a amigos, apoiou amigos banqueiros que eram muito exploradores do povo e do povo. Ao fazer isto, tornou-se um político, na minha opinião, traidor, que traiu os seus eleitores, que enganou e prejudicou e destruiu o futuro, a esperança dos portugueses, dos filhos e dos netos de muitos portugueses, e para beneficiar apenas os seus interesses e os seus amigos. Os novos donos da banca, sempre ao lado dele e ele ao lado dos novos donos da banca. Portanto, ele, Ramalhianes, pode ser considerado
pode ser considerado um traidor dos eleitores portugueses, das pessoas falidas, desempregadas, fortemente endividadas à banca, a viverem miseravelmente, a passarem fome e outras carências, e sem os bens básicos indispensáveis para uma vida digna e saudável. Ele até veio a terreiro, isto é, aos meios de comunicação social, elogiar António Borges, o falecido António Borges, um economista, que defendia, ligado à banca e à especulação financeira, que defendia a falência das empresas, defendia as políticas de austeridade de Passos Coelho, PSD, que defendia a ruína de Portugal, a ruína da economia portuguesa, a ruína da economia, das empresas em Portugal. E, portanto, ele veio a terreiro dizer que ele era um homem lúcido, com muita cultura política, social e económica, e que era um grande homem, um grande cidadão, honrado, digno, solidário e patriota. Que treta. Na minha opinião, isto é uma treta. Ele não era nada disto. Ele era um ganancioso, ambicioso, na minha opinião, procurava apenas enriquecer e que não se importava deixar que o país todo ficasse pobre, que milhões de pessoas ficassem na miséria, na pobreza e morressem de doenças curáveis. Ora, o que Ramalhianes queria, na minha opinião, era que quando ele próprio partir para a eternidade, que viessem também à comunicação social dizer que Ramalhianes foi um grande português, um grande presidente, um grande líder político, que protegeu Portugal, que protegeu a economia portuguesa, que protegeu a qualidade de vida dos portugueses e portanto, que quando ele era general e a sua esposa era alta funcionária pública, diretora de um serviço de proteção de crianças, que acho que não sei que crianças é que ela protegia, quando havia tantas crianças aí na miséria e na pobreza, a passar fome e a serem violentadas com a miséria e com a pobreza, e não sei o que é que ela protegia, a Maria Manuela Yanes, a sua esposa Manuela Yanes, a diretora do Instituto de Apoio à Criança, mas eu não sei a quem é que ela apoiava, porque eu vejo tantas crianças a passarem mal na vida, não sei quem é que ela apoiava. Eu também não sei, não é? A Maria, já além de apoiar os banqueiros, também não sei que políticas é que ele apoiava, porque Portugal está cada vez mais pobre, foram feitas malfeitorias políticas ao povo, com a adesão à União Europeia, com a adesão ao euro alemão forte, à moeda forte, que destrói a economia portuguesa, que leva empresas portuguesas à falência, que afasta o investimento de Portugal, que impedem as empresas portuguesas de investir e competir com a China e com outros países com moedas desvalorizadas, que promove a importação de produtos estrangeiros, a compra de quase tudo ao estrangeiro, porque tudo que vem do estrangeiro é mais barato que produzido em Portugal e na Europa. Enfim, ele apoiou todas estas políticas de destruição de Portugal, da economia portuguesa, dos empregos, das indústrias, da agricultura. Nunca ouvi criticar nada disto na comunicação social. Vai à comunicação social só para dizer bem dos amigos ou dos parceiros. Nunca vi ele vir à comunicação social expor-se ao lado do povo, dos pobres, porque ele próprio contribuiu para esta própria pobreza, destruição de Portugal, da economia portuguesa, das indústrias portuguesas, dos empregos, do trabalho em Portugal, da qualidade de vida dos portugueses, da tranquilidade, da segurança económica, financeira, social e da felicidade de todos os jovens que nascem em Portugal. Os filhos deles, os netos deles, parece que estão bem protegidos, têm bons empregos aí na banca e noutras instituições poderosas e monopolistas que faturam quanto querem. Portanto, agora o resto dos portugueses imigraram, vivem com salários baixos, têm que emigrar, viver com salários baixos, miseráveis, podem constituir família, não podem ter crianças, não podem cuidar bem das suas crianças, não podem ter dinheiro para cuidar das suas crianças, não têm segurança no emprego, não têm salários suficientes, não têm empregos seguros, não têm direitos
laborais e sociais que lhes garantem segurança na vida, segurança económica e financeira para terem uma vida feliz, alegre e saudável para si e para as suas crianças. Não tem nada disto. Enfim. Há pessoas que dizem muito bem de ramalhianos, há pessoas que dirão muito mal, e a história dirá a verdade sobre os políticos depois de 25 de Abril, que deixaram o país na ruína atual, em que está a desertificar-se, a despovoar-se, a fechar empresas, a fechar indústrias, a falir, a ficar despovoado, sem empregos, sem qualidade de vida para os seus cidadãos, para os seus jovens e para as suas crianças no futuro. E eles podem enganar muitas pessoas durante algum tempo, mas não conseguirão enganar a todos para sempre. Esta é uma realidade. Eles podem enganar muitos durante algum tempo, mas nunca conseguirão enganar a todos para sempre. Pronto, era isto que eu tinha para dizer. Se gostam dos meus vídeos, partilhem e divulguem junto dos vossos amigos e familiares, todos os vossos contactos, e se subscrevam no canal Jangada MR. O canal Jangada MR é um canal livre de pensamento, livre de opinião e livre de expressão, que faz vídeos educativos e divertidos para ajudar todas as pessoas a saberem mais, a serem mais conscientes, mais lúcidas, mais compreensivas da realidade social e económica que os rodeia, serem mais saudáveis, alegres e felizes e a serem mais conscientes das condições de vida que têm no país, em Portugal e da sua própria vida. Se gostam deste canal Jangada MR, façam o favor, subscrevam o canal Jangada MR, fiquem bem e até ao próximo vídeo.